caso Aidar, Jack, tudo aquilo que rolou, o clube tem um mecanismo de proteção que tentou se fazer do mesmo jeito esse ano, quando até sai uma matéria, primeiro no Fantástico, né? Onde um advogado do clube parece que advoga pro Casares e não pro clube Yokoi, como né? vítima, né? E depois uma outra matéria na TV Record que coloca a coisa como um mecanismo de conspiração contra o Casares. O Yokoi é o advogado criminalista do São Paulo, né? O Yokoi é o advogado que peticionou no processo de 2019 falando, pode até achar imoral, mas não há que se falar em crime. Mas ele faz a vontade do seu cliente, né? O grande risco o grande temor aí nessa investigação é justamente porque o São Paulo nada mais é, né, do que ele é representado por suas pessoas, né? Quem exerce a vontade do São Paulo Futebol Clube são conselheiros, são dirigentes. O São Paulo ele não tem uma voz autônoma. E acho que a grande questão aí era quem falará pelo São Paulo e com qual interesse, né? Será que o São Paulo tem interesse em ir até o fim, responsabilizar pessoas, expulsar? Historicamente, não. O São Paulo não tem esse interesse. Dá para afirmar com todas as letras. O São Paulo nunca agiu dessa forma. E agora a gente tem toda essa expectativa de como vai ser, como tem sido. Tem sido, parece, diferente. Eu acho que não tão diferente assim quanto poderia ser, mas tem sido. Mas essa capacidade é realmente impressionante, né? E fiquei impressionado até com a sobrevida do Júlio, né? Sim. Porque você tem ali, de fato, de um lado, e Ministério Público, polícia, relatórios, documentos, apontando saques absolutamente atípicos em dinheiro das contas do São Paulo. Do outro, você tem o presidente recebendo, repassando parte desses valores para a ex-mulher, que é acusada em outro escândalo. Então, a coisa ficou muito grande mesmo. Eu acho que ela atropelou até essa capacidade que o São Paulo teria de se reorganizar internamente para enfrentar isso, como fez no passado. E nessa função de trabalhar com jornalismo investigativo, o quanto que isso de repente atrapalha ou beneficia quando você tem tantos casos em sequência para ou encorajar outras pessoas a denunciarem mais casos ou encobrirem mais, ou ocultarem mais por medo? Você notou algum tipo de diferença nesse sentido? Cara, não. Normalmente quando você parte de uma grande denúncia, você tem outras, né? Mas a gente que vem, né? Eu que venho de um lugar mais de investigativo, inclusive, né, fora de esporte, fora um podcast que eu fiz sobre o Neymar, meu maior trabalho profissional foi uma série de matérias, um documentário sobre um filho do fundador das Casas Bahia, que mantinha lá uma rede de exploração sexual de mulheres. A gente também tem um rigor muito grande, ele é muito maior do que o rigor que você vai ter no dia a dia com uma matéria sobre um atacante que o São Paulo, porventura, vai contratar. Então, você recebe muita denúncia, mas para sair alguma coisa mesmo, tem que ter muita força, tem que ter documento, tem que ter um depoimento mais forte, a pessoa te dá um depoimento, você precisa cruzar e ver, e você checar se não tem possibilidade daquilo, né, ser mentira. Então, no caso do São Paulo, cara, a gente ouve muita coisa, né? Imagino o Gabriel, então, deve ouvir mais do que eu. Muita denúncia de coisa muito grave, mas aos poucos o que a gente vai conseguindo amarrar e publicar é uma parte disso. Esses ex-dirigentes do São Paulo, eles inspiram, sim, receio, né? As pessoas têm. Pessoas que estão há anos no São Paulo, que trabalharam para eles. Tem tanto um lado de receio, de medo, de se expor, como tem um lado também afetivo, né? Assim, com tudo que a gente pode criticar o Júlio Casares,
ele era um cara politicamente muito hábil, ele é um cara que sabia se cercar de pessoas, sabia conquistar pessoas, um cara simpático, um cara gentil com as pessoas, educado. Então, isso inspira também alguma lealdade, né? Sim. Então, acho que é meio a meio. Denúncia vem muito, todo dia. Todo Sim. dia alguém me procura para me contar alguma coisa errada que está acontecendo no São Paulo. Mas a parte que a gente consegue amadurecer para fazer uma matéria não é muito grande. E tem muito boato e tem muitas coisas que não são verdadeiras, às vezes porque são só o ponto de vista de uma pessoa. Sim. Sim. E quando você vê o ponto de vista macro e você analisa tudo, não é bem assim, aquilo não, sabe? Mas não dá pra dizer, não sei dizer se as matérias... Eu diria que eu acho que elas deflagraram um movimento maior no sentido de denunciar e de apontar, até porque continuam saindo coisas, né? Sai muita coisa, a gente continua trabalhando em investigações sobre o São Paulo. Tem matéria para sair amanhã sobre São Paulo, sobre questões relacionadas à investigação no UOL. 5h30, hein? 5h30 da manhã vai sair. Contando bastidores do que acontece. Então, eu acho que as coisas têm sido puxadas, né? Sim. Até porque desde o dia da matéria do departamento médico, é um tsunami de coisas que vão continuamente se tornando públicas por causa do trabalho jornalístico no São Paulo.